E ontem nós tivemos aqui nosso retiro, né, dos fortes. Os homens foram lá para Horizonte, foi um grupo de homens, e foi muito gostoso. A gente está ali junto. Os que resistiram, que estão aqui hoje à noite, fica em pé aí, os homens que foram. Tá aí, ó, olha aí, né? Muito bem. Tem lá em cima também o James, né? Aqui os dois ali atrás. Então nós fomos um grupo da igreja, pode sentar. E foi muito bom estarmos juntos ali, orando, né? Tivemos um momento ali de oração. E foi muito gostoso, teve lá uma comunhão muito boa. Depois eu fui dormir, os irmãos se cansaram, foram orar mais ainda. Foi até de manhã, viu? Que coisa boa. Mas foi um momento especial e a gente precisa entender que nós temos que sair desse comodismo. Não, eu vou ficar em casa, não sei o que e tal. Se você quer alguma coisa, lute. Mas comece lutando por oração. Às vezes a gente está achando que está tudo a mesma coisa, que nada muda, mas a gente não está fazendo a nossa parte. A gente quer que Deus faça a dele, mas a gente não faz a nossa. Você quer mudança na sua vida? Então comece a lutar por ela. Então comece a quebrar barreiras, comece a quebrar esse comodismo, né? E vá buscar no Senhor, joelho, tempo, oração, dedicação, guerra, e você vai experimentar o poder de Deus, e você vai ver Deus agindo, né? Agora uma coisa é certa, se você ficar de braços cruzados esperando que vai cair, não vai cair nada do céu não, viu? O que caiu do céu não presta. E o que está caindo do firmamento também não presta, são os satélites que estão despencando, até perigoso, né? Mas vá buscar na presença do Senhor, com oração, com dedicação. Valeu, homens, e se você ainda não está vindo para a reunião dos fortes, na segunda-feira, às 19h30, venha orar, está entendendo? Os homens se reúnem ali, estão sempre orando no jardim, né? Ali, e estão colocando as coisas diante do Senhor. E as mulheres que incentivem seus maridos, né, a estar juntos aqui, porque o marido orando as coisas mudam, viu? Amém? Nós vamos meditar hoje sobre o seguinte tema, é tempo de semear. Nós estamos vivendo esse programa Semente de Vida Eterna e durante todo esse período temos trazido algumas meditações nesta área sobre semear, né? A primeira a gente falou sobre a vida do semeador e baseamos lá em Salmo 126 e também Gálatas 6:1-8 e Gálatas 6:8 diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito Santo, do Espírito Santo colherá a vida eterna. Olha só, então naquele primeiro momento falamos a respeito da vida de um semeador, de quem está semeando. E aprendemos que nós semeamos o tempo todo. Ou você está semeando coisa boa, ou está semeando ruim, mas você está semeando. Tá? Até de braços cruzados você está semeando. Sabe qual é a semente de braços cruzados? Negligência. Vai colher o quê? Vento. Mas nós precisamos semear. E se semeamos para a carne, fazendo o que não agrada a Deus, nós colhemos coisas da carne que também não agrada a Deus. E que certamente o que a gente semeia na carne vai trazer problemas para a nossa vida. Não tem como. Se você semeia o que não agrada a Deus, vai atingir você. Vai colocar você em situação difícil. Depois, no segundo momento, nós falamos sobre semeando a boa semente, sem se importar com os resultados. Em Mateus 13:1-9, Isaías 55:10-11. Porque quando a gente está lançando a semente,
não devemos ficar ansiosos, não devemos ficar ali olhando todo instante o que está acontecendo. Nós precisamos aprender a lançar semente e descansar. Quando você semeia na sua própria vida, quando você semeia na sua casa, quando você semeia no seu relacionamento, quando você semeia na vida de pessoas que ainda não têm Jesus Cristo, não fique ansioso, descanse no Senhor. O descansar no Senhor é o termômetro de que estamos operando a fé a partir de dentro de nós. E a fé tem que ser operada a partir de dentro de nós, né? Quem é ansioso não está demonstrando e provavelmente não está operando fé. Porque a ansiedade se contraria à fé. Mas quando você semear, semeia e descansa, porque o Senhor é quem cuida da lavoura. E Isaías diz assim, 55, 10 e 11: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Quem está dizendo é o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Agora deixa eu te dizer, meu querido, presta bem atenção. Esta mesma palavra, que quando ele diz que a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, também a palavra que sai da sua boca não voltará para você vazia. Sabe por quê? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E eu digo ainda mais profundamente, você que ainda não percebeu o que é aceitar Jesus Cristo, ter Jesus Cristo na sua vida, você ainda é imagem e semelhança de Deus. Porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Agora, se você cortou relações com Deus ou não é outra história, mas fato é que originalmente todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso, toda palavra que sai da nossa boca não volta vazia. Aquele que murmura, ele atrai para si o retorno desta murmuração. Aquele que vive reclamando. Você já andou com alguém que vive reclamando das coisas, e onde ele chega sempre tem uma coisa que vai dar errada para ele? Eu não gosto de andar com gente assim não, porque todo canto que a gente chega dá errado. O elevador não funciona, ele para no meio do caminho, tá? Se a gente vai viajar, o avião dá algum problema, a gente tem que ficar esperando. É complicado você andar com quem reclama, porque a palavra dele não volta vazia, volta com as coisas ruins. Agora, se você semeia uma palavra boa, vem coisa boa. Se você semeia, tem gente que diz assim, olha, me diga se eu estou errado, se eu estiver errado eu saio daqui e vou embora. Tem gente que diz, ai como eu estou cansado. Você já viu essa pessoa que vive dizendo, ai como eu estou cansado, está um dia em forma, pronto para fazer alguma coisa, ou está arrebentado de cansado todo momento que você encontra? Me diga, se eu estiver errado, eu vou embora, eu deixo vocês aqui sozinhos. É palavra. Somos imagem e semelhança de Deus. Então presta atenção. Você semeia a boa semente, não se preocupa, deixa com Deus. Porque o tempo de nascer a semente e a colheita é dele. O tempo não é seu. Nós não somos donos de tempo. Essa é a diferença entre nós e Deus, é que o tempo é dele. Nós não temos o tempo. O tempo é dele. Então não se preocupe não. Você entrou aqui achando que está demorando demais. Está demorando demais não.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará o restante, tudo Ele fará, o mais Ele fará, Ele agirá. Não é assim que funciona? Então confia no Senhor, confia a tua casa, a tua família, a tua saúde. Amém? E depois nós falamos sobre semeando a palavra de Deus, baseado lá em Lucas 8, 5 a 15, que é a parábola do semeador, né? E o 15 diz: mas as que caíram em boa terra são as que com o coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Tem pessoas que demora, né, para aceitar Jesus Cristo, para entregar a sua vida a Jesus Cristo, para entender que Jesus Cristo não é religião, não é um negócio, para entender que é um sacrifício que foi realizado por plano de Deus, por mim e por você, do cuidado de Deus, do amor dele que tem para conosco. Aí às vezes a gente leva um tempo para entender isso, e às vezes leva muito tempo, mas um dia a gente entende. Ontem a gente estava numa reunião de família lá em Pindoretama, e tinha um primo meu lá, que eu conheci, lógico, de muito tempo, que era muito errado. Ele era muito errado. E um tempo ele foi morar lá em casa, e morou com a gente. E ele era perigoso, valente, gostava de confusão, mas morou com a gente. Mas um dia, depois de muito tempo e de ouvir a palavra de Deus, ele entregou a sua vida para Jesus Cristo. A semente caiu na boa terra. E a esposa dele depois de casado, a esposa dele era muito religiosa, da religião tradicional. Fazia todas aquelas rituais, tudo mais. E até meu pai disse: ela vai ser mais crente do que você. Os dois ainda não eram crentes. E não é que a mulher é mais crente do que ele mesmo diz: rapaz, a mulher é muito mais crente do que eu. E o filho se converteu, e depois o outro filho e toda a família foi para Jesus Cristo.